Pessoal, começando aqui mais um vídeo do Ex-Unesp, Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Unesp. Já adiantando para vocês aqui, eu não sou muito dinâmico para fazer esse tipo de vídeo, eu vou melhorando aí conforme o tempo vai passando, não tenho experiência com o YouTube e também não sou especialista nesse documento, tá? Então, estou fazendo a título de estudo, espero que possa ajudar vocês. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Título 4. Da mobilidade funcional e da transferência. Capítulo 1. Da mobilidade funcional. Artigo 54. Mobilidade funcional é um instituto que permite ao servidor de função autárquica de provimento efetivo, mediante a avaliação de títulos e provas, a evolução funcional, observado o encarreiramento e legislação vigente. Então, o artigo 54, basicamente, ele diz que existe mobilidade funcional, tem como você avançar cargos na Unesp, mas, mediante a avaliação de títulos e provas, vai ocorrer essa evolução funcional e observado o encarreiramento e legislação vigente. Então ele está dizendo mais ou menos aqui que tem uma legislação que vai especificar isso aqui muito melhor, muito mais explicado do que esse título aqui, esse capítulo, na verdade, o capítulo 1. Então a gente já vê aqui que tem o inciso 1 está suprimido, o inciso 2 também suprimido e o artigo 55 também suprimido. Então vai ter uma legislação vigente que vai falar mais sobre isso. Então, capítulo 2, da transferência. Artigo 56. Transferência é a passagem do servidor de uma unidade administrativa para outra, dentro da própria universidade, respeitada a lotação. Parágrafo único. Suprimido. Artigo 57. Atendidas sempre as conveniências do serviço e o interesse da administração e respeitados os requisitos necessários para provimento da função e sua compatibilidade com a unidade administrativa para a qual será transferido o servidor, a transferência poderá ocorrer. Aqui no artigo 57 ele vai reger que pode haver a transferência de servidores, mas não é tão simples assim. Então precisa haver interesse das duas unidades universitárias e tem que ser também respeitados os requisitos necessários para o provimento da função. Então não adianta eu querer assumir uma função que não existe na outra universidade ou eu querer assumir uma função que eu não tenho capacidade de assumir também depois que for feita essa transferência. Vamos supor, eu vou me transferir de Bauru para... Eu sempre uso o exemplo aqui de Botucatu, ou para Ourinhos. Eu vou me transferir para Ourinhos. Eu não olha, lá em Ourinhos não tem a minha função. Eu não posso querer ir para uma função que eu não tenho capacidade de exercer. Né? Eu acho que isso é até intrínseco, né? Não precisa nem ser muito explicado. Né? Mas consta aqui, como toda legislação, ela prevê isso também. Então tem que ser... digamos assim, atendidos os requisitos mínimos da função e a administração da unidade universitária precisa estar de acordo com essa transferência. E ela pode ocorrer, como diz os incisos, a pedido do próprio servidor, aí o ex officio e por permuta. Também pode ocorrer por troca, uma troca de servidores. Vai um servidor daqui para lá, por exemplo, e de lá vem um para cá. Por união de cônjuges, companheiro na constância, respectivamente, do casamento ou de união estável nos termos da lei. Artigo 58, suprimido. Capítulo 3, suprimido. Artigo 59, suprimido. Título 5, da promoção. Artigo 60. Promoção é a passagem da função autárquica de provimento efetivo ocupada pelo servidor para outro padrão, na seguinte conformidade. Inciso 1. De um grau para o imediatamente superior, dentro do mesmo nível, em decorrência do desenvolvimento profissional do servidor. Inciso 2. De um nível para o imediatamente superior, dentro da amplitude prevista, em decorrência de mudança de nível de escolaridade ou de obtenção de títulos. Então a gente precisa observar aqui, de um grau para imediatamente superior. A primeira previsão de promoção.
que ele nos dá aqui, dentro do mesmo nível. E se a gente voltar lá no início, ele vai estar explicando tudo certinho o que é grau e o que é nível. Lembra que a gente leu nos vídeos anteriores? Já tem tudo explicado lá no início do documento o que é grau, o que é nível, que fica mais fácil de entender caso você queira mesmo entender e não só ler e decorar. E no caso da promoção de nível, também para o imediatamente superior, eu acho que isso é também uma coisa que já fica bem claro, né? É uma coisa que dá para a gente deduzir também, dentro da amplitude prevista em decorrência de mudança de nível de escolaridade ou de obtenção de títulos. Então aqui já dá para a gente perceber também que na mudança da escolaridade e obtenção de títulos você pode ser promovido. Artigo 61. Anualmente serão promovidos até 33,33% do total dos servidores ativos na universidade. Então tem um limite. Artigo 62. Os procedimentos, interstícios e demais condições referentes à promoção obedecerão regulamentação própria. Então aqui, assim como no outro, ele deixa bastante vago. Ele vai falar alguma coisinha, fala mais ou menos o que vai ser, mas os detalhes estão em uma regulamentação própria, em uma outra lei, um outro documento que vai. Aqui ele, vamos dizer assim, ele só deu uma pincelada, né, sobre esse assunto. Não se aprofundou tanto. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque o próximo título é um pouquinho mais extenso, e aí vai ficar para outro vídeo, esse título aqui, o título 6. Muito obrigado a quem assistiu. Então, até o próximo e bons estudos.